Olá, alunos! Nós vamos começar agora com a nossa aula Distribuição de Probabilidade Discreta. A estatística, pessoal, ela está interessada aí quando a gente faz inferência sobre uma população, tá? E as suas características. Os experimentos, eles são conduzidos com resultados que estão sujeitos ao acaso, ou seja, né, a variação que a gente acontece aí. Testar, então, um certo número de componentes eletrônicos é um exemplo de um experimento estatístico, tá? Que é o termo usado aí para a gente descrever em qualquer processo pelo qual são geradas várias observações probabilísticas, tá? Então, qualquer coisa que a gente faz gerando aí uma probabilidade, a gente chama de um experimento estatístico, tá? Frequentemente, então, é importante a gente atribuir uma descrição numérica ao possível resultado desse experimento. Então, por exemplo, seja aí um espaço amostral que fornece uma descrição detalhada de cada resultado possível. Quando a gente tem ali 3 componentes eletrônicos, eles vão ser testados. O que a gente pode acontecer? Então, se a gente vai lá ter 3 componentes eletrônicos, ou, né, no caso o N, a gente vai denotar de não defeituoso, e o D quando o aparelho, né, o componente tiver defeito. Então, ou os 3 não são defeituosos, ou apenas o terceiro é defeituoso, ou pode ser o primeiro defeituoso, tá? Ou pode ser o componente central defeituoso, ou eu posso ter os 2 primeiros defeituosos, as marginais, né, os 2 últimos, ou os 3 defeituosos. Então, se eu estou comparando, tenho 3 componentes, quero saber se eles são defeituosos ou não, essas aí são as nossas possibilidades, tá? E aí, então, a gente pode pensar o seguinte, que uma pessoa, ela está interessada no número de componentes com defeito, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para cada ponto dentro desse espaço amostral, vai ser atribuído um valor numérico, tá? 0, 1, 2 ou 3. 0 quando nenhum dos componentes tem defeito. 1 quando tem um com defeito. 2 quando tem 2 defeituosos. E 3 para 3 aparelhos defeituosos, tá? Esses valores, tá, são quantidades aleatórias, que são determinadas aí pelo resultado do nosso experimento. Então, eles podem ser vistos como os valores assumidos pela variável aleatória x, tá? Por que a gente chama de x? Porque aí depende do experimento que a gente vai estar falando, então a gente chama isso de variável aleatória x. E quem que é o meu x aqui nesse experimento? São o número de itens defeituosos, correto? Bom, e aí vamos para alguns termos que a gente vai usar muito. Então, o que é uma variável aleatória, pessoal? Ela é uma função que vai associar um número real a cada elemento daquele espaço amostral, tá? Aí uma variável, ela pode ser discreta, se ela vai tomar valores que podem ser contados, tá, pessoal? Na realidade, valores inteiros, tá? Número de acidentes por semana, ninguém fica meio acidentado. A gente se acidenta ou não, né? Vamos supor que eu estou andando de moto, né? Se eu não tive acidente, ótimo, mas se eu acidentei, tá? Eu me machuquei, então eu tive um acidente, tá? Número de defeitos em sapatos, número de terremotos, número de carros no estacionamento, número de dentes arrancados, tá? Isso aí, então, para nós aqui é uma variável discreta, tá? Variável contínua, a variável aleatória ela é considerada contínua quando ela pode tomar qualquer valor dentro de um determinado intervalo. No caso aí, quando a gente pensa na reta real, tá? Então, uma variável contínua, ela vai ter um número infinito de valores possíveis, tá? Peso corporal, duração de uma conversa telefônica, altura de pinheiros. Então, tudo que a gente vê aí que são medidas, tá? Que podem sim ser decimais, então entra aí dentro de variável aleatória contínua, tá? Bom, e quando então a gente atribui valores agora de probabilidade a esses possíveis valores da minha variável aleatória x, a gente, né, seja por uma listagem ou por uma função matemática, é onde vem o nome distribuição de probabilidade. Então, lembra lá, ó, no exemplo que a gente deu no início, eu tinha lá 3 componentes e eu queria analisar se eram defeituosos ou não defeituosos. Então, eu poderia ter 0, 1, 2 ou 3
né, aparelhos defeituosos. Quando então a gente pega a probabilidade, qual que é a probabilidade de nenhum ter defeito? Qual a probabilidade de achar um defeituoso? A probabilidade de achar 2 defeituosos ou 3 defeituosos? A gente está fazendo o quê? Uma distribuição de probabilidade. A gente pegou todos os possíveis casos que podem ocorrer dentro do nosso espaço amostral e a gente calcula as probabilidades associadas a eles, tá? E aí vem uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que quando a gente tem dentro do seu experimento ali, a soma dessas probabilidades de todos os resultados possíveis tem que ser igual a 1, tá? Lembra lá da nossa aula anterior do axioma da probabilidade, que a probabilidade de para qualquer evento A, ela é maior ou igual a 0 e menor ou igual que 1, tá? Os valores individuais dessas probabilidades, elas podem ser designadas por f' de x, tá? Porque é uma função, né? Isso enfatiza a existência de uma função matemática, ou simplesmente por p de x, né? Esse x maiúsculo aí denotando a nossa variável aleatória e o x minúsculo, o valor numérico dessa variável aleatória x, tá? Que vai enfatizar que uma variável aleatória pode assumir diversos valores. Ou simplesmente a gente coloca lá o p de x, correto? Bom, então, variáveis aleatórias discretas. Então, vamos aqui a um exemplo agora. Seja x uma variável aleatória que represente o número de funcionários que usam capacete de proteção em uma dada obra, né? A gente sabe que qualquer hoje, vocês mais do que eu, né, da engenharia civil, precisam de equipamentos de segurança, tá? Então, esses equipamentos aí de segurança, um deles está o capacete. Então, tem lá na obra, né? Tem lá os funcionários. Então, eu analisei ali, né? A minha variável x ali, ó, para um funcionário, tá? Usando capacete de proteção, a probabilidade é 0,05. 2 desses funcionários usar 0,10. 3 seria de 0,25, 4, 0,30 e 5, 0,30. Então, eu observei apenas de um funcionário até 5 funcionários. E aí, eu distribuí ali, fiz um cálculo dessa probabilidade. Esse P de X, pessoal, essa probabilidade associada a esse evento, ela sempre vai ser dada para vocês, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ser dado, vocês não vão precisar encontrar quando tem um quadrinho dessa forma. A não ser quando a gente for ver agora as distribuições de variáveis aleatórias discretas, aí tem uma fórmula específica que a gente consegue calcular esses valores individuais, tá? Mas para esse exemplo aqui, esse P de X tem que ser dado para a gente poder fazer o cálculo, tá? Então, isso aqui é um exemplinho simples de uma distribuição de probabilidade. Se a gente olhar aqui, ó, então eu tenho uma distribuição de probabilidade para cada possibilidade de funcionários que usam lá o capacete, tá? Aí, quando a gente tem um quadro desse, de uma variável aleatória discreta, nós podemos calcular qual que é a média de ocorrência de funcionários que usam o capacete, tá? Essa média, a gente chama ela de valor esperado ou esperança, tá? Quando a gente vai mais para variáveis aleatórias, a gente já chama mais de esperança, tá? Tanto é que a própria denotação que a gente vai usar para ela é aqui, ó, um E de X, porque o E que vem de esperança, tá? Mas essa esperança ou valor esperado é a mesma coisa que média, tá bom? São sinônimos aí. Então, a média, pessoal, ou seja, a esperança de uma variável aleatória x, que a gente vai denotar aí por E de x, ela vai ser a média ponderada de todos os possíveis valores da variável com seus respectivos valores de probabilidade, que foram tomadas como peso ali. Ou seja, basta a gente fazer o quê? Ó? Fazer o somatório do valor da minha variável aleatória x multiplicado pelo P de x respectivo aqui, ó. Vamos fazer o exemplinho lá do uso do capacete? Então, eu tinha lá essa tabelinha aqui, o meu x e o meu P de x. O que ele pediu aqui, ó? Vamos calcular a esperança? Bom, se a minha esperança eu tenho que fazer o somatório de todos os x vezes o P de x, então eu já criei uma coluninha aqui na lateral, ó, para ficar mais simples, tá? Então, a gente vinha aqui, ó, eu peguei o x vezes o P de x. Então, 1 vezes 0,05, 2 vezes 0,10, 3 vezes 0,25, 4 vezes 0,30, né, 1,20, 5 vezes 0,30 dá 1,50, tá? A hora que eu pego, então, a soma desses valores aqui, dá o quê?
3,70. Mas vamos aqui no quadro, ó. Então, o que eu tinha lá? O que eu tinha que fazer lá, então? Eu tinha que calcular a esperança daquela variável x. Então, bastaria lá eu fazer o quê? A soma de x vezes p de x. Então, essa esperança aqui, ó, lembra que eu já fiz aquela terceira coluninha? Então, quando eu fiz ali a terceira coluninha, eu já observei que isso aqui era o quê? 3,7. Ou seja, em média, vamos aproximar aí para 4, né? Então, em média, 4 funcionários realmente faz o uso correto do capacete ali naquela obra, tá? Então, esse aí é o cálculo para esperança, tá? Dentro do exercício, de uma distribuição discreta. E a variância? Eu também posso calcular uma variância? Posso, tá? A minha variância, então, a gente vai denotar ela por var de x, tá? Então, aqui, ó, var de x. Alguns autores usam o sigma ao quadrado, mas nesse caso aqui a gente vai usar o var de x, tá? Ela vai ser dada por esse somatório aqui, tá? Que seria o somatório de xi menos a esperança de xi elevado ao quadrado que multiplica a probabilidade, tá? Mas se a gente abrir essa fórmula, distribuir esse quadrado, né, e a gente trabalhar aí com dentro dessa fórmula, a gente pode chegar nessa fórmula de baixo aqui, ó, que é mais simples da gente calcular, tá? A minha variância de x vai ser igual à esperança de x ao quadrado menos a esperança de x, que foi aquela que a gente calculou no exemplo anterior, elevado ao quadrado, tá? Então, ó, o que é a esperança de x ao quadrado? É simplesmente a gente fazer o somatório de xi ao quadrado vezes o p de x, tá? Aí vem lá o exemplo 3. A variância, então, é calcular a variância para o número de funcionários que usam o capacete de proteção em uma dada obra, tá? Vamos aqui para o quadro, tá? Então, o que a gente acabou de ver? Que a fórmula para eu encontrar a variância vai ser a esperança de x elevado ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado. Essa esperança de x a gente já tem, tá? Ó, essa esperança de x aqui a gente já tem aqui, ó, foi 3,7, tá? E uma coisa, pessoal, que vocês precisam entender, lembrar o seguinte, ó, esperança de x elevado ao quadrado é diferente da esperança de x elevado ao quadrado, tá bom? Aqui, ó, a gente calcula a esperança de x e depois eleva ao quadrado. Aqui não, a gente tem o x ao quadrado, que é a variável, tá? E a esperança desse x ao quadrado. E como que é a esperança de x ao quadrado? Ó, é simplesmente a gente pegar lá, ó, fazer o x ao quadrado vezes o p de x. E aí, vamos voltar aqui, ó, lá no nosso quadro. Lá no nosso quadro, ó, o que eu fiz aqui, ó? Calculei o x ao quadrado, tá? Joguei lá no Excel, então eu peguei a coluna do x, elevei ao quadrado. Peguei essa coluna de x ao quadrado e multipliquei pela coluna de p de x. Cuidado, tá? Na hora de for resolver, pegar colunas erradas. Então, 1 vezes 0,05, 4 vezes 0,10, 9 vezes 0,25... 16 vezes 0,30, 25 sobre 0,30. E aí eu vim aqui, ó, peguei o meu somatório, ó. Então aqui, ó, x ao quadrado vezes a respectiva probabilidade, deu quanto aqui? 15. Então, ó, a gente pode colocar aqui do lado, tá? Então, que a esperança de x ao quadrado vai ser igual a 15. Bom, então agora eu posso voltar aqui na minha fórmula da variância e substituir, ó, 15 menos, quem foi a esperança de x? Foi 3,7 ao quadrado. Quando a gente faz isso aqui, então, quando nós fazemos o nosso cálculo, a gente obtém aqui, ó, que a nossa variância vai ser de 1,31, tá? Lembra lá que eu falei para vocês, na aula de medidas de dispersão, que a gente não interpreta a variância, tá? Então, a gente fala que essa variância é 1,31. Continuando aqui, tá, pessoal? Então, aqui é como a gente calcula a esperança e variância para variáveis aleatórias discretas, tá?
Agora, dentro então de variável aleatória discreta, nós vamos ver aí duas distribuições, tá? Existem mais? Existem, tá? Nós vamos ver duas entre elas que são mais utilizadas, né? Que são muito importantes aí. A primeira distribuição discreta, ou seja, né, distribuição que nós usamos números inteiros, tá? Números discretos, vai ser a chamada distribuição binomial, tá? Ela pode ser utilizada aí, pessoal, para determinar a probabilidade de obter um dado número de sucessos dentro de um processo de Bernoulli, ou Bernoulli, tá? E aí a gente precisa de 3 valores para poder encontrar essa probabilidade, tá? Então, sempre quando você lê o enunciado do exercício, a gente vai precisar dessas 3 informações. Primeiro, o número de sucessos que ocorreram naquele experimento, tá? Que a gente vai denotar por X. O número de tentativas ou observações, que seria o meu N, tá? Eu lancei o dado 20 vezes para obter a face 6, por exemplo. Tá? Então, em 20 lançamentos aí, qual que é a probabilidade de eu tirar 3 vezes a face 6? Tá? Então, o meu N foi quantas vezes você fez, né? Quantas observações, o X vai ser o número de sucessos, que é aquilo que você vai querer, tá bom? E terceiro ali vai ser a probabilidade de sucesso em cada tentativa, ou seja, cada vez que você lançar o dado, tem uma probabilidade associada àquilo ali, tá? E aí, a gente vai substituir, então, quando eu tenho, então, já esses 3 valores, nós vamos simplesmente pegar esses valores e substituir nessa fórmula, que a probabilidade de x vai ser igual a x, né? Lembrando que o x minúsculo vai ser o nosso valor numérico, é igual a combinação de nx a x, que multiplica aquela probabilidade, o pzinho elevado a x, que multiplica 1 menos p elevado a n menos x, tá? Então, aí, só lembrando, eu coloquei logo aí abaixo, como que seria a fórmula da combinação, tá? Combinação de nx a x, pessoal, vai ser igual ao n fatorial, dividido por x fatorial, que multiplica n menos x fatorial. Preciso decorar? Lógico que não, tá, pessoal? Lembrando que aqui na calculadora, a gente tem a função de combinação aqui, ó, a gente tem um NCR, tá? Então, basta ali, vamos supor que a gente tiver ali uma combinação de 20 tentativas 3x3. Então, basta a gente fazer lá o 20, aciona a tecla de combinação, 3, ela já nos dá a resposta, correto? E aí, a gente resolve substituir os demais valores aí. Bom, então vamos lá para um primeiro exemplo dessa distribuição binomial. Então, temos lá o seguinte: em seu caminho matinal, você se aproxima de um determinado sinal de trânsito que está verde 20% do tempo. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que as probabilidades podem ser dadas em porcentagem? Então, isso aí é uma probabilidade. Ele fala o seguinte, que 20% das vezes, né, do tempo ali que você passa naquele sinal, ele está verde, tá? Enquanto você está indo aí para o seu caminho matinal, vamos supor que você está indo para a UFO, tá? Suponha que cada manhã represente uma tentativa independente, ou seja, cada dia da semana, né, de segunda a sexta, por exemplo, é uma manhã independente que você vai até a universidade, tá? Em 5 manhãs, tá? Qual que é a probabilidade de que a luz esteja verde exatamente um dia, tá? Vamos colocar aqui no quadro para vocês. Pessoal, ó, eu vou lendo o exercício aqui e mostrando para vocês. Ó. Então, falava ali o seguinte, ó. Em seu caminho matinal, tá? Você se aproxima de um determinado sinal de trânsito que está verde 20% do tempo. Então, qual que é a probabilidade para aquele sinal estar verde? 20%. Mas lembra lá que 20% a gente trabalha lá nas fórmulas com decimais, tá? Então, 20% é 20 que divide 100 dá 0,20. Aí ele continua. Tá? Suponha que cada manhã represente uma tentativa independente. Em 5 manhãs, qual é a probabilidade de que a luz esteja verde exatamente um dia? Ou seja, de segunda a sexta você vem sempre pelo mesmo caminho. Qual que é a probabilidade de exatamente em um dia só você chegar no sinal e ele tá verde, tá? Então, ó, quantas manhãs a gente vai considerar? 5.
Quantas exatas você quer que esteja aberto o sinal, né? Ou seja, esteja luz verde? 1. Então, ó, a gente vai utilizar a fórmula da probabilidade binomial, que fala o seguinte, ó, é a combinação de nx a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x. Mas eu quero calcular o quê? A probabilidade de x exatamente igual a quanto? Exatamente igual a 1 dia, tá? Então, vai ser lá, ó, a combinação de 5, 1 a 1, vezes. O meu P lá, ó, é 0,20 elevado a x, que é 1, vezes 0,80. Da onde vem esse 0,80, pessoal? 1 menos 0,20, tá? Então, aí eu fiz direto, ó. Da onde veio o 0,80? Ó, 1 menos 0,20, tá? Elevado, pessoal, a n menos x. O n é 5, 5 menos 1, 4. Agora aqui, ó, o que a gente faz? Pega a calculadora. Não falei para vocês que aqui, ó, tem uma teclinha que já calcula a combinação. Então, vocês vão fazer lá, ó, 5, combinação 1 a 1, vezes 0,2. Não precisa de eu elevar a 1, mas se eu quiser, ó, elevado, tem esse chapéuzinho aqui, ó, que fala elevado a 1, vezes 0,8 elevado a 4. Isso aqui vai ser igual a 0,4096, tá? Então, ó, a probabilidade aqui vai dar 0,4096, tá? Se a gente fosse usar duas casas decimais, seria aproximadamente 0,41. Ou seja, a probabilidade de durante 5 dias eu passar e exatamente um dia o sinal está aberto, ou seja, se estiver verde, vai ser de 41%, tá bom? Então, esse aí é o nosso primeiro exemplo. Só que, geralmente, há o interesse da gente descobrir uma probabilidade acumulada, ou seja, então vamos supor que em 5 manhãs, e se eu quisesse o seguinte, qual que seria a probabilidade de mais do que 2 dias eu encontrar o sinal aberto? Tá? Ou qual que é a probabilidade de eu encontrar o sinal aberto menos de 3 dias, tá? Então, eu posso querer descobrir qual que é essa probabilidade desse sucesso, tá? Então, dentro de N tentativas. Então, a gente vai precisar determinar essa probabilidade de cada resultado que vai ser incluído dentro desse intervalo, tá? Antes de passar para o exemplo, eu quero lembrar o seguinte, pessoal. Quando a gente fala probabilidade do sucesso, a gente tem que sempre prestar atenção no enunciado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai para a área veterinária, por exemplo, lá às vezes a gente trabalha com muitos exemplos que são morte de animais, né? Então a gente precisa associar a probabilidade à morte de animais. Significa, aí dentro do exercício, o sucesso para eu usar uma distribuição binomial é eu encontrar, por exemplo, um animal morto. Mas não significa isso que eu quero que o animal morra, tá? Que fique claro isso. O sucesso para dentro da binomial é associado àquilo que o seu experimento quer medir, tá bom? E não necessariamente como a gente vê na vida. Lógico que na vida a gente quer que todo mundo esteja bem, esteja saudável, tá? Mas a gente tem que olhar para o exercício só para fazer a aplicação da fórmula, tá bom? Não. Então, seguindo aqui, ó. Então, agora eu vou pegar um outro exemplo 5 aí. A probabilidade de que um paciente se recupere de uma certa doença sanguínea rara é de 0,4, tá? Então, isso é a probabilidade para que ele se recupere de cura, tá? Se 15 pessoas contraíram essa doença, tá? Qual a probabilidade de pelo menos uma sobreviva, exatamente 5 sobrevivam e no máximo 2, né, que sejam curados aí? Vamos lá para o nosso quadro. Bom, pessoal, então lá de novo, ó. Fala o seguinte, a probabilidade de um paciente se recupere de uma certa doença é 0,4. Então, a probabilidade aqui está associada, de sucesso, está associada à cura daquele paciente, que é de 0,4. E aí, eles analisaram ali 15 pacientes. Aí, eles perguntam lá no letral o seguinte, qual a probabilidade de que pelo menos um sobreviva, tá? Agora, pessoal, é onde entra nossa também a questão de interpretação. Lembra lá no exemplo 10, no exemplo 4, desculpa, que eu falei exatamente 1. Agora eu tô falando assim, ó, pelo menos 1. Vou fazer aqui ó. Quando a gente fala lá, ó, que tenha 15 pessoas,
tá? Eu numerei aqui. Nossa, ficou faltando só um pouquinho, né? Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, lá. Então, eu tenho lá, eu tenho que incluir o zero aqui também. Por que zero, pessoal? Zero é quando nenhum paciente se recupera, tá? Então, a gente tem que incluir o zero aqui também. Então, quando eu falo o seguinte, eu quero pelo menos um se recuperando, pessoal, concorda que se 2 se recuperarem, eu tenho pelo menos um. Se 3 se recuperarem, eu tenho pelo menos um aqui, ó. Se 4 se recuperarem, eu tenho pelo menos um. E se eu falar que 15, os 15 pacientes se recuperaram dessa doença, eu tenho pelo menos um ali dentro. Então, na realidade, o que eu quero calcular nessa letra A, ó? Eu quero calcular a probabilidade de x igual a 1 até x igual a 15, certo? Lembrando que o zero ainda está aqui. Quem que é o zero, pessoal? É a probabilidade de, dentre os 15 pacientes, ninguém se recuperar da doença. Ou seja, eles faleceram, tá? Então, ó, eu quero fazer... Então, calcular pelo menos um é a probabilidade de x maior ou igual a 1. O que eu teria que fazer aqui, ó? P de x igual a 1, mais P de x igual a 2, mais até a última, claro, que seria quem? 15, que é o máximo de pacientes que eu tenho. Ah, professora, a gente vai ter que fazer isso tudo, todas essas somas? Se quiser, pode. Mas, lembram lá quando a gente viu na aula de probabilidade sobre o axioma do evento complementar, tá? O evento complementar falava assim, ó, que a probabilidade do seu evento complementar é 1 menos o P de A. Pessoal, então, o que eu posso escrever aqui, ó? Que a probabilidade, posso fazer isso aqui, ó, de x maior ou igual a 1, é a mesma coisa de eu fazer 1 menos o P de x menor do que 1, tá? Porque se eu calcular todas as probabilidades de 0 até o 15, a hora que eu somasse a probabilidade aqui, a probabilidade máxima que eu falei para vocês lá sempre não vai ser 1, sempre é 1, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Ao invés de eu somar x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, até o x igual a 15, é só eu fazer 1, que vai ser a soma dessas probabilidades totais, e subtrair para x menor do que 1. Mas qual que é a única possibilidade para x menor do que 1? É o x igual a 0, tá? Então, isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa de eu calcular, ó, 1 menos o P de x igual a 0. Agora ficou fácil, ó, porque agora basta trocar aqui, ó. Como eu vou usar a binomial, qual que é a fórmula da binomial? É a combinação de 15, 0 a 0, vezes o P, que é 0,4 elevado a x, que é 0, vezes 0,6 elevado a 15 menos 0, 15, tá, pessoal? Cuidado, tá? Vamos sempre lembrar que todo número elevado a 0 é 1. Vai tacar um 0 aqui não, tá? Porque isso aqui é 1. Tá? Lembrando aqui, ó, que todo número elevado a 0 é 1. Então, o que a gente faz? Pega lá a calculadora, ó. 15, combinação 0 a 0, vezes 0,6 elevado a 15. Tá? Aqui vai dar 1 mesmo, tá? E aí, então, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Vai ficar 1 menos 0,0005. Vou usar aproximado, tá? Pessoal, quando vocês fizerem essa conta aí, vai dar, na calculadora de vocês, vai dar isso aqui, ó. 4,701. Aqui no cantinho tem um vezes 10 e aqui tá assim, ó, menos 0,4. O que é isso, professora? Vamos lá, o que significa, pessoal? Significa o seguinte, ó, esse menos 0,4 aqui, a sua vírgula está aqui, certo? Ó, depois do 4, você vai andar com essa vírgula 4 casas para cá, ó. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter 4 casas, tá? Porque você vai multiplicar isso aqui por
vezes 10 elevado a menos 4. Então, você vem aqui agora, ó, preenche isso aqui com 0, 0, 0, a vírgula desloca para cá. E aí, você tira essa vírgula daqui. Por que eu usei 5 aqui? Porque o 7 não é maior do que 5, então eu pego esse 4 aqui, ó, e aproximo ele para 5, tá? E aí, o que é o resto aqui, a gente deleta, tá? Então, vai ficar o quê? 1 menos 0,05. Então, 1 menos ponto 0,005. Então, a probabilidade aí, pessoal, tá? De que pelo menos uma pessoa sobreviva é de 0,9995. Tá bom? Então, tá aí a letra A para nós, tá? A letra B já é mais direto, tá? A letra B falou assim, ó, qual que é a probabilidade de exatamente 5 pessoas sobrevivam? Então, é só a gente calcular lá, ó, a probabilidade para x igual a 5, tá, pessoal? Lembrando que, ó, qual que é a fórmula da nossa combinação lá? Vou colocar ela aqui, tá? Probabilidade de x igual a x é a combinação de nx a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x. Então, eu quero saber para exatamente 5, então vai ser uma combinação de 15, 5 a 5 vezes 0,4 elevado a 5 vezes 0,6, 15 menos 5, 10. E agora é só ir para a calculadora e pôr a resposta final, ó. 15, combinação 5 a 5, vezes 0,4 elevado a 5, vezes 0,6 elevado a 10. Nós vamos encontrar aqui, ó, que a probabilidade... Vou usar 4 casas, tá? Porque aqui a gente usou as 4, vai ser 0,1859. 0,1859. Mas no trabalho que vocês vão fazer, porque isso aqui eu vou dar um trabalhinho, eu vou colocar quantas casas decimais, tá? Se eu tivesse pedido até 2 casas, colocaria só 0,18, tá? Então, aqui a probabilidade de que 5, exatamente 5 sobrevivam é dessa forma aí, tá? E por último, lá, a letra C, no máximo 2 sobrevivam. Bom, pessoal, então no máximo 2, pessoal, ó, então se eu pegar aqui, ó, para x igual a 3, eu já não tenho no máximo 2. Então, no máximo 2, quais que são as minhas possibilidades? Ou eu tenho, né, ou 3 não sobrevivam, ou 1 sobrevive, ou 2 sobrevivem, tá? Então, aí na letra C, tá, a probabilidade de x, tá, vou escrever a fórmula primeiro. Tá? É a combinação de nx a x vezes p elevado a x, que multiplica 1 menos p elevado a n menos x. Aí ele falou o seguinte, qual a probabilidade de que, no máximo, então x tem que ser menor ou igual a 2. Por quê? Porque x igual a 3 eu não tenho no máximo, já ultrapassou o 2. Então, é a probabilidade de x menor ou igual do que 2. Mas quais são as 3 possibilidades? Ou eu posso ter a probabilidade de nenhum sobreviver, ou eu posso ter a probabilidade de 1 sobreviver, e eu tenho a probabilidade de 2 sobreviver. Eu falo assim, professora, mas eu tenho que incluir porque x igual a 0? Sim, tá? Dentro da nossa variável aleatória, sempre vai começar de 0 até o máximo do n que a gente fizer dentro daquele experimento. Então, nesse exemplo aqui, a gente tinha até 15 indivíduos. Então, o 0 seria a probabilidade do fracasso. E o que seria o nosso fracasso aqui? A pessoa não se curar, tá? Então, ele falou assim, ó, no máximo 2 sobrevivam, tá? Ou não no máximo 2 é menor ou igual do que 2. Então, o 0 tem que ser incluído lá, tá? Então, aqui agora a gente vai substituir, tá? A gente pode calcular essas probabilidades individuais, tá? Para ficar mais simples. Deixa eu apagar aqui. E aí a gente pode calcular e depois só somar lá o resultado final, tá? Então, ó, para probabilidade para x igual a 0, vou substituir aqui nessa fórmula, tá? Da combinação, que é a distribuição binomial. Então, vai ser a combinação de 15, 0 a 0, que multiplica 0,4 elevado a 0,
que multiplica 0,6, 15 menos 0, 15. Para a probabilidade, eu vou substituir tudo primeiro, depois eu já coloco as respostas finais. 15, 1 a 1, vezes 0,4 elevado a 1, desculpa aqui, né, que é o x, agora é 1, e 0,6, 15 menos 1, 14. Probabilidade de x igual a 2 vai ser a combinação de 15, 2 a 2, vezes 0,4 ao quadrado, vezes 0,6, 15 menos 2, 13. Agora é só a gente fazer as continhas, tá? Combinação de 15, 0 a 0, vezes 0,4 elevado a 0, que a gente sabe que vai dar 1, elevado aqui a 15. Aqui a gente já tinha feito, né? Que é 0,005. Combinação de 15, 1 a 1, 0,4 elevado a 1, 0,6 elevado a 14. Então, aqui a gente vai ser 0,005. Fica mais fácil aproximar aqui para uma casa. Tinha 4, isso. E a combinação de 15, 2 a 2, vezes 0,4 ao quadrado, vezes 0,6 elevado a 13. Aqui a gente vai encontrar 0,0219, tá? Então, agora, qual que é a probabilidade de x ser menor ou igual do que 2? Agora é só fazer a soma, ó. 0,0219 mais 0,005 mais 0,0005. Então, essa probabilidade aqui vai ser de 0,274, tá? Ou seja, a probabilidade de que no máximo 2 pacientes se recuperem é dada por esse valor aqui. Pessoal, a gente pode calcular a esperança e a variância para uma distribuição binomial, tá? E aí a gente faz de uma forma mais direta, usando os próprios valores que são dados no nosso enunciado. A esperança de x, ela vai ser simplesmente n vezes p, tá? Ou seja, o número de casos que a gente usou ali, que foram o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso, tá? E a variância é simplesmente a gente pegar o número de tentativas, multiplicar pelo sucesso, vezes 1 menos p. Esse 1 menos p seria o que ali? O nosso fracasso, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, para esse exemplo 5 aqui, a gente tinha lá, então, 15 pacientes e a probabilidade que eles sobrevivem era de 0,4. Então, ó, n vezes p, que é 15 vezes 0,4, então, em média, espera-se que 6 pessoas, tá? A cada 15 indivíduos testados, espera-se que 6 deles sobrevivam a essa doença. E no caso aí, ó, a nossa variância, deixa eu apagar aqui embaixo, aqui, para ficar mais simples, tá? E aí a nossa variância para esse exemplo aqui seria n vezes p vezes 1 menos p, que seria 15, que multiplica 0,4, que multiplica 0,6. Então, a variância de x aqui, então 15 vezes 0,4 vezes 0,6, vai ser 3,6, tá? Então, tá aí o cálculo para esperança e variância para uma distribuição binomial, tá? A última, a segunda, tá? Distribuição de variável aleatória discreta que nós vamos ver é chamada distribuição de Poisson, tá? Essa distribuição de Poisson, pessoal, ela pode ser usada para determinar as probabilidades do número de ocorrências dentro de um intervalo contínuo de tempo ou espaço. Por exemplo, o número de carros que chegam no lava-jato em 1 hora do dia, o número de reparos, né, em 16 quilômetros de uma rodovia, o número de chamadas em uma central telefônica em um determinado dia da semana. Então, a gente vai pegar intervalos curtos e vai calcular esse sucesso, né, mediante aí o número de ocorrências dentro daquele intervalo, tá bom?
Tal como no caso lá do processo de Bernoulli, tá? A gente vai supor, então, que esses eventos, eles são independentes, ou seja, se hoje, em uma determinada hora, entraram 20 carros no Lava Jato, não significa que amanhã, naquela mesma hora, vai entrar os 20 carros, tá bom? Então, cada evento aí é independente do outro, tá? E a gente supõe também que o processo nosso está estacionário, ou seja, a probabilidade sempre vai permanecer constante. Se a probabilidade para um carro ser levado para lavar por dia seja de, por exemplo, 0,4, todos os dias essa probabilidade sempre vai ser a mesma, tá? É claro que vão haver dias que vão ter mais carros e dias que vão ter menos carros, tá? Pessoal, somente um valor aí, ele vai ser necessário para a gente determinar a probabilidade de um dado número de ocorrências, tá? Para ir dentro de Poisson, do processo de Poisson, que é o número médio de ocorrências dentro daquele intervalo, tá? Então, o exercício sempre vai te falar qual que é a média de ocorrências, né, num determinado intervalo aí, e aí você usa isso e substitui na seguinte fórmula, tá? P de x igual a x vai ser lambda. Lambda, pessoal, é esse valor médio que vai ser dado para vocês. X é o número de ocorrências que você quer encontrar dentro daquele intervalo. Então, lambda elevado a x vezes z elevado a menos lambda, que divide x fatorial, tá? Aí eu coloquei uma aproximação para o ezinho, mas a gente sempre vai usar pela calculadora, tá? Então, aí na calculadora já tem esse exponencial, então fica mais simples da gente calcular, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Fala o seguinte, tá? Um departamento de conserto de máquinas recebe uma média de 5 chamadas por hora, tá? Qual a probabilidade de que em uma hora selecionada sejam recebidas exatamente 3 chamadas? E qual a probabilidade de que menos do que 3 chamadas sejam recebidas durante uma hora, tá? Então, vamos aqui para o nosso quadro, tá? Então, aqui está a fórmula, tá, da nossa Poisson. O enunciado aí do 7 falava o seguinte, que em média, aquele departamento recebiam 5 chamadas por hora. E aí, na letra A, ele fala o seguinte, qual a probabilidade de você encontrar exatamente 3 chamadas. Então, basta substituir 3 onde tem x e o 5 onde tem lambda. Então, 5 elevado a 3, que multiplica e a menos 5, tá? Porque ele é elevado ao lambda, o lambda é 5, dividido por 3 fatorial. Então, muito cuidado para você não substituir lambda onde é x ou x onde é lambda, tá? Como eu mencionei para vocês, a calculadora faz tudo isso, ó, 5 elevado a 3 vezes o ezinho, pessoal, nessa minha calculadora aqui da Cássio, tá? Ele tá aqui em cima dessa teclinha do LN e ele tá de cor amarelinha, tá? Então, ele tá escrito assim, ó, E elevado a X. Então, para você acionar essa teclinha, você tem que apertar o Shift e aperta a teclinha LN. Aparece um E ali, ó, tá? Pessoal, não põe elevado. O que você vai pôr? Logo depois do ezinho, você já vai colocar lá ó, o menos 5, tá? Por quê? Porque ele vai entender que esse menos 5 é o expoente do seu exponencial. E aí, a gente vai dividir por 3 fatorial. Onde que está o seu fatorial? O seu fatorial também está em cima de uma teclinha aqui, ó. Para mim, está escrito x a menos 1. Aí tem um x fatorial em amarelinho. Na hora que você aperta o shift e aperta aqui, aparece uma exclamação. Tá? E aí, quando você dá o igual, ele já vai te dar a probabilidade. Ó. Então, a probabilidade para você encontrar exatamente 3 chamadas vai ser 0,1403. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó, como que foi lá que eu fiz na calculadora. Ó, a gente fez assim, ó, 5 elevado a 3 vezes o ezinho a menos 5. Não põe v elevado aqui, tá? E depois eu vou pôr onde eu encontrei essa teclinha aí, sobre x fatorial. Como que eu acionei essas teclinhas? Vou pôr em vermelho aí para ficar melhor para vocês visualizarem. Para você acionar essa teclinha aqui, ó, encontrar o ezinho, no meu caso aqui eu fiz o Shift LN, tá? E aí, não esquece, pessoal, não faz elevado aqui no meio. Isso aqui, ele já entendeu que o expoente para o exponencial é o menos 5, tá? E
A exclamação aqui, que é o fatorial, tá, pessoal? A gente acionou lá, ó, no shift. No meu caso aqui, na minha calculadora tem um x menos 1, tá? Aí, cada um deve ter a sua calculadora, tá? Ou faz manualmente aqui, abre o 3 fatorial, tá? Já na letra B, fala o seguinte: qual a probabilidade de que menos, pessoal, menos do que 3? Menos do que 3, o 3 não entra, certo? Menos do que 3 chamada é isso aqui, ó. Eu quero a probabilidade de x menor do que 3, certo? Ou seja, menos do que 3 chamadas. Então, quais são as possibilidades? Ou não teve chamadas, certo? Porque o 0 é menor do que o 3. Lembrando que a gente não trabalha com x negativo, tá? Então, aqui, ó, ou nenhuma chamada ocorreu, ou ocorreu uma chamada, ou pode ter ocorrido 2 chamadas. Agora, então, é só substituir lá na nossa fórmula, ó, do lambda. Quem que é o meu lambda? 5. 5 elevado a 0 vezes e a menos lambda, que divide 0 fatorial, mais 5 elevado a 1 e a menos 5, que divide 1 fatorial, mais 5 ao quadrado e a menos 5, que divide 2 fatorial. Então, a probabilidade de receber menos do que 3 chamadas, ó, 5 elevado a 0 vezes e a menos 5, que divide 0 fatorial. Aqui vai dar 0,0067, mais 5 elevado a 1 vezes e a menos 5, que divide 1 fatorial. Ah, pessoal, só não esqueçam aí uma coisa, tá? 0 fatorial, por definição lá na matemática, é 1, tá? Não é 0, não, senão vai ficar um 0 no denominador, isso não existe, tá bom? Então, aqui a gente vai encontrar, vai ser 0,0337, tá? Usando a aproximação aí, mais 5 ao quadrado vezes e a menos 5, que divide 2 fatorial, vai ser 0,0842. Agora é só somar a probabilidade, tá? 0,067 mais 0,337 mais 0,842. Então, aqui a gente vai encontrar que a probabilidade de receber menos do que 3 chamadas vai ser de 0,1246, tá bom? Aproximadamente aí. E aqui, pessoal, só para finalizar, tá? Nós também podemos calcular a esperança e a variância da distribuição de Poisson direto, né? Só que, na realidade, essa variância e essa esperança é exatamente o valor de lambda, tá? Então, a esperança e a variância para uma variável aleatória x que tem a distribuição de Poisson é simplesmente o valor de lambda. Para o nosso exemplo, seria 5, tá bom? Então, a gente finaliza aqui a aula de distribuição de probabilidade discreta. E eu te espero para a nossa próxima aula.